Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, programação de jogos digitais. Nossa unidade curricular Banco de Dados, aqui professor Sidney que vos fala. Vamos dar continuidade aí nas nossas etapas aí de banco de dados, projetos de banco de dados, tá? Já conversei lá com a turma da escola do Flávio, com a professora Letícia, e agora conectado aí com a professora Silvânia aí na escola Tiradentes, ok? Só queria dar uma notícia para vocês, já conversei lá com o pessoal lá do Flávio. A notícia é que a partir da próxima aula nossa, a partir da próxima aula não, a gente tem mais amanhã ainda, né? Nós temos mais amanhã ainda, professora Letícia. Então, a partir da próxima aula, depois da manhã, nós não estaremos mais conectados juntos, tá? Então, vai estar separando aí as escolas, vamos ficar com as escolas individuais novamente, tá bom? E daí o professor Carlos vai estar entrando aí com a turma, separando a turma aí, tá? O professor Carlos também é um professor ótimo, professor aqui, vamos estar bem acompanhado aí a outra turma com o banco de dados. Então a gente vai separar as turmas de banco de dados aqui, vamos ficar com professores individuais para cada turma, né? Assim a gente consegue dar uma qualidade melhor aí para vocês, né? Mais personalizado, tá ok? Então a gente fica hoje e amanhã aí com nossas aulas normais, assim, né? Desse jeito que está aqui, nesse método que está aqui, né? E o próximo encontro da semana que vem, a gente já vai estar com as turmas com professores individuais para cada turma, tá ok? Então vamos dar continuidade aí no nosso encontro de hoje. Vamos falar sobre etapas do processo de projetos dentro de banco de dados, ok? Vamos aprender então nessa aula a diferenciar as fases ali dos projetos dentro da modelagem do banco de dados aqui, tá? Não vamos falar ainda sobre a modelagem, mas vamos entender um pouco as fases dos nossos projetos aqui. E para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai entender um pouco, vamos trazer um raciocínio aqui para a gente pensar junto, tá? 3 minutinhos aí para vocês discutirem aí, trazer essa reflexão para mim aqui no chat, tá? E a gente vai trazer um tema que foi bem doloroso para a gente, né? E a gente passou por esse período aí, mas graças a Deus a gente conseguiu passar, né? Devido à pandemia do Covid lá, alguns tempos atrás, professores e escolas precisavam encontrar alguma forma de divulgar notas e atividades envolvidas dentro da sala de aula, pelos alunos, né, pelas alunas, pois antes da pandemia os alunos sabiam as suas notas de sala, de aula, né, dentro da sala de aula, do método antigo. Quando o professor mostrava a prova, ou atividade corrigida, ou o caderno de prova ali, o caderno de notas ali mesmo, né? Eu, no meu tempo, o professor andava com um caderno debaixo do braço, com a chamada e com as notas, né? Esses tempos modernos agora acabaram sendo atualizados, tá? E a ideia aqui é discutir um pouco sobre isso aí, né? O que vocês acharam? Qual que foi a ideia de vocês sobre essa mudança aí no cenário? Foi por causa da pandemia, sim, claro que foi. Mas essa mudança aí, né? O que interferiu para vocês essa questão de você estar enxergando a nota agora? Agora vocês conseguem ver a nota também só se o professor falar, ou quando o professor faz devolução ali pelo Class, né? Pelo Classroom ali. Ou se você tiver alguma escola que tem gerenciamento ali de notas, tal, um Power BI que mostre isso para vocês, né? A gente tem ali o RCO, né? Que os professores só têm acesso a isso. E vocês têm também notas sendo mostrada para vocês também via e-mail, notificações ali para vocês, tá? O que vocês acham dessa situação aqui envolvendo a pandemia, né? Na verdade, esse cenário aqui já aconteceu, só que eu quero trazer esse cenário de novo aqui para a gente pensar um pouco. Qual que seria a solução que vocês trariam aqui para esse cenário aqui de pandemia? Vamos dizer que a gente está lá ainda, né? Deus me livre, até vou bater na madeira aqui, né? Mas esse cenário parecido com esse aqui, que a gente precisa inovar. Precisa trazer tecnologia, precisa trazer inovação. E qual que é a solução que vocês trariam, que vocês sugeriam aqui, para melhorar a situação do professor aqui, para mostrar nota para vocês, para mostrar atividades corrigidas ou não, se está com débito em alguma atividade, alguma prova pendente, as faltas, né? O que você sugeriria aqui? Tá? Então, a questão é discutir e pensar sobre essa ideia aqui e chegar numa resposta aqui para mim no chat aqui.
Qual solução você sugere para os professores, né? A professora ou o professor aí, para resolver a situação aí de mostrar as notas para os alunos, numa situação parecida como essa aí, nesse cenário ali, né? Que a gente não quer nem saber, nem passar mais por isso. Deus me livre, né? Tá ok? Qual que seria a sugestão aí? A gente tá falando de banco de dados, né, turma? Então, as deixas aí, as ideias aí já foram propostas já para vocês dentro desse conceito aí, o que a gente traria de solução aí para esse problema aí, né? Lembrando que nós da tecnologia, nós da programação, seja ela qual parte for, a gente traz soluções de problemas, né? A gente foi desenvolvido, foi trazido para essa área porque a gente traz essas soluções, né? E com problemas assim a gente traz evoluções tecnológicas, criação de aplicativos novos, de sites novos, de soluções que ajudem a melhorar aí o nosso cotidiano. Tá? Dentro desse questionamento aí, eu queria que vocês me respondessem ali. Bora lá? Como que a gente poderia trazer aí essa resolução, né? A gente tem que ter aqui um sisteminha aqui funcionando, né? O web, talvez. Bora lá responder? Vamos lá, turma lá do Flávio, consegue me responder? Turma de Tiradentes, consegue me responder? Um de cada vez, sem tumulto, né? Então, muita gente respondendo na mesma hora, não consigo ler. Ninguém quer me responder, eu vou continuar então. Eu mesmo vou me responder. Tá, a gente traria então uma solução aí para essa questão, né? Foi trazido soluções naquela época, né? A gente está ainda aproveitando aí dessas mudanças que teve. A tecnologia aula mediada à distância foi uma solução encontrada lá para suprir essa necessidade de falta de professores, né? Até hoje é usada. Hoje eu estou dando aula aqui no estúdio, que é consequência aí do que aconteceu. É uma solução que surgiu e que está ficando e que provavelmente vai ficar, tá? Mas referente ao banco de dados aqui, a gente tem uma resposta para isso, tá? Uma resposta esperada aqui que eu queria que vocês me respondessem. Como vocês não me responderam, tá tudo bem. Alguns aplicativos ou páginas da web em que os professores informem ali as notas dos alunos, né? E que eles possam consultar. O acesso a esse sistema seria via login e senha para garantir a segurança, sendo que os dados ficariam ali armazenados no banco de dados. Essa seria uma resposta aí que eu esperaria de vocês aí, tá? Então a gente ia criar aí aplicativos que utilizassem aí busca, né, select lá, from banco de dados, tá? Trazer essas informações dentro de um banco de dados, trazendo ali a segurança de acesso que o banco de dados fornece para nós, tá? Aqui a gente tem o mundo real e o mini-mundo, né? A gente sempre traz aí a questão do mundo real. O banco de dados representa algum aspecto do mundo real, chamando de mini-mundo ou universo de discurso, de Almars Lavat, tá? 2010. O mini-mundo é o recorte do mundo real a ser representado, tá? Por que a gente está falando de mundo real e de mini-mundo, turma? A gente fez uma atividade com a turma lá de Tiradentes, no comecinho ali do mês, eu acredito, se eu não me engano. A gente fez a abstração de informações para a gente criar ali o nosso modelo de banco de dados, tá ok? Então, para a gente fazer a abstração disso aí, a gente tem informações do mundo real, nós temos ali histórias, né, contexto, a gente faz entrevista, coleta o máximo de informações possível, e a gente faz isso aí transformar em um mini-mundo, que é o recorte do mundo real, para apresentar ele de maneira mais resumida ali, para a gente conseguir entender, né, conseguir colocar na mesa, a gente conseguir discutir aí as questões que são importantes para a construção e a modelagem do banco de dados. Ali a gente abstrai informações que transformam-se em tabelas,
que transformamos em chave primárias, secundárias, conexões, né, entre as tabelas, e a gente vai construindo ali a nossa modelagem através desse conceito aí, mundo real e mini mundo, tá bom? Exemplos de mundo real, escola, por exemplo, é um exemplo ali que a gente tem, né? E quando a gente transforma isso em exemplo de mini mundo, o sistema que irá gerenciar apenas as notas dos alunos. Então a gente traz ali contexto da história da escola, quantos professores tem, quantos alunos tem, quantas disciplinas tem, como é que a gente vai ver isso dentro do sistema, o que a gente precisa de informação do aluno, nome, endereço, as notas, as atividades, como que a gente vai organizar isso? Todo mundo vai poder ter acesso aos dados pessoais do aluno? Não, não vai. E como que vai relacionar essas tabelas uma com a outra? Quem que são as pessoas que são autorizadas a ter acesso? Aluno pode ter acesso a dados de outro aluno? Não. Então a gente coloca todas essas ideias num papel, senta, conversa, discute, traz isso de um mundo real, que é a escola em si, todos os parâmetros ali, e transforma isso em um mini mundo. Transformando isso numa modelagem de banco de dados, de uma maneira que o sistema vai gerenciar apenas as notas dos alunos. Tá? Então é mais ou menos essa ideia aí que a gente faz para abstrair informações e transformar nosso modelo, algumas informações em banco de dados. Antes disso, a gente faz esse mini mundo, a gente pega a linguagem de alta, né, que é de conversa normal de nós, e transformamos em linguagem baixa, que é a linguagem de máquina, né, que é a linguagem do banco de dados. Tá? Vamos dar continuidade, então. Fases de um projeto, então, de um banco de dados. Então, para a gente começar a construir um banco de dados, né, toda aquela estrutura que ele tem, que a gente conhece, talvez vocês acabam nem percebendo, né, quando estão acessando um aplicativo, quando estão num site, ou quando estão apenas em aplicativos simples, como login do WhatsApp, ou Gmail, né, ou Google Drive. Você nem acaba nem percebendo que tem uma estrutura gigantesca por trás disso, que nós chamamos de banco de dados. E que tem algo, um software programado, né, por programadores ali, que gerencia essas informações. Então a gente tem aqui, para começar nossa estrutura, nossas fases, levantamento de requisitos. Então a gente precisa sentar, discutir, reuniões, de como a gente vai abstrair todas essas informações. O máximo de informações possíveis aqui agora é feita. Né? As entrevistas, seja entrevista lá com o usuário, com o cliente, seja entrevista dentro, por exemplo, da escola que a gente estava dando exemplo aqui, com os professores, diretores, pedagogos, ver o que eles precisam de informação para a gente colocar no banco de dados, quais que são os dados que vão ser gerenciados dentro desse aplicativo. Tá? Depois desse passo aqui, turma, a gente passa para os dados, que é aquela transformação que eu falei para vocês, né? Aqui o mundo, né? E aqui o mini mundo, né? Tá? Então aqui a gente pega modelagem de conceito. Então a gente pega toda aqui a informação, faz a abstração, transforma isso em um mini mundo e transforma isso numa modelagem. Tá? Linguagem de alto nível. Linguagem de alto nível é a linguagem que a gente consegue entender, que a gente consegue compreender, tá bom? Depois dessa linguagem aqui de alto nível, a gente vem com uma modelagem mais lógica. Aí a gente começa a conversar coisas mais lógicas dentro da programação, dentro da linguagem de banco de dados. E depois na modelagem física mesmo, que é a construção da estrutura do banco de dados. Tá? Aí a gente usa o sistema de gerenciamento de banco de dados que a gente falou na aula passada, né? No caso nosso, a gente vai trabalhar com o MySQL, tá ok? Então, essa estrutura aqui que a gente acaba finalizando aqui, que é os passos que a gente vai dar aqui na nossa sequência de aula. Então, as fases de um projeto do banco de dados, turma. A gente já estudou com o pessoal de Tiradentes aí um pedacinho da parte de modelagem ali, deu uma pincelada na modelagem ali, a gente vai aperfeiçoar melhor ainda esse conceito. Mas aqui a gente vai ver agora as fases do projeto, e uma das fases do projeto com certeza é as modelagens. Tá? Então nós temos aqui o levantamento de requisito, como eu falei para vocês.
que é a coleta de informações sobre os dados, as restrições que precisam ser feitas e os relacionamentos que as tabelas vão ter uma com a outra, tá? Então aqui a gente decide tudo isso na primeira etapa, né? Depois disso a gente passa para a parte da modelagem conceitual, que é a modelagem de dados, que é o famoso mini-mundo aqui que a gente começou a falar, e a gente já introduziu isso lá na pessoal de Tiradentes também. O pessoal do Flávio aqui é um conceito novo, uma ideia nova, mas a gente faz a construção aqui, a abstração dos dados aqui e transforma os dados reais em mini-mundo, né? Em informações para modelagem do banco de dados, tá? E aqui vamos também decidir como que são os relacionamentos das nossas entidades, né? É aqui que nós falamos de entidades e atributos. Tá? Aqui que a gente fala sobre entidades e atributos. E a modelagem lógica? A modelagem lógica é a modelagem de acordo com o modelo de dados a ser utilizado. Tá? Então a gente vai decidir qual é o dado, qual é o modelo, e a gente vai distinguir aqui a linguagem, né? O sistema de gerenciamento que vai ser utilizado. Modelagem física é a implementação dos dados. Então aqui realmente vai acontecer aqui a mágica, o banco de dados em si ali, relacionado, acontecendo, as informações sendo colocadas e retiradas dentro do banco de dados, né? Os updates, né? E os selects ali, para a gente abstrair as informações, já o banco de dados funcionando. Vamos falar então um pouquinho de modelagem conceitual. Modelagem conceitual, ela descreve a estrutura de um banco de dados de uma forma mais próxima da percepção do usuário. É aquilo que eu falei para vocês. A linguagem, né, de alto nível, a gente chama a linguagem mais próxima aqui da percepção nossa. Aqui pessoas que não são da área da programação entendem, pessoas, clientes, ou outros usuários simples também entendem. A modelagem, um modelo abstrato, independente de aspecto de implementação. Então aqui é uma linguagem que a gente consegue entender um pouco mais, né? A gente usa setas, a gente usa retângulos, a gente usa losangos, né? Elipse, a gente usa conexões com setas, né? Chamamos com nomes mais fáceis, né? Entidades, atributos. E a gente tem uma linguagem mais tranquila. E como realizar essa modelagem conceitual, né? Aqui a gente já tem aqui uma figura já mostrando aqui, né? Compositor, compõe, música, né? Então aqui a gente já tem uma modelagem, aqui um exemplo de modelagem. A gente consegue entender, qualquer pessoa, né, que não conhece muito de linguagem de programação, que não conhece o sistema de gerenciamento de banco de dados, não conhece o banco de dados, consegue entender aqui que você tem, né, uma entidade, aqui você tem um relacionamento com uma outra entidade de música. Dentro de compositor a gente tem nome de compositor. Dentro de música aqui, de entidade de música, nós temos títulos e letras de músicas. Nós temos um relacionamento aqui, né, de para muitos de gravação. Então uma música tem várias gravações, tem tempo dentro de gravação. Aqui nós temos uma entidade cantor, tem o nome do cantor. O relacionamento aqui é de para muitos também. O que ele faz aqui? Ele grava, né? O que ele faz aqui? Ele compõe, o compositor compõe música. Então, esses são os relacionamentos que a gente tem, né? Mostrando aqui uma modelagem conceitual. Tá ok? Analisar a especificação dos requisitos, né? Essa que é a funcionalidade aqui da modelagem. Utilizar modelos adequados, exemplo, modelo de identidade de relacionamento. Descrever o modelo de forma textual e gráfica. Essa é uma outra característica aí da modelagem conceitual, né? Textual e bem gráfica para a gente conseguir entender. O diagrama de entidade de relacionamento, por exemplo, e realizar modelagem à mão ou com utilização de software adequado, tá? Então a gente pode fazer desenhos, né, em papéis, cartolinas, quadros, né, fazendo aí o nosso conceito funcionar, né?
atributos com elipse e as conexões aqui, né? A gente pode desenhar, com certeza a gente pode desenhar e fazer aí a nossa modelagem de banco de dados, mas também a gente pode usar softwares. Um software que eu uso é o Draw.io, né? O Draw.io é um software, não é 10, né? IO, é IO. É o software que a gente usa, que a gente usou aí com o pessoal de Tiradentes para fazer as nossas modelagens, tá? Depois, se vocês quiserem entrar lá, eu vou passar as informações para você. A hora que a gente estiver fazendo atividade, a gente volta a desenvolver aí nesse site aí. Tá? O resultado do esquema conceitual que a gente espera, ao fazer a modelagem conceitual, deve-se seguir algum modelo pré-definido, que irá ditar a forma de organização dos dados. Tá? Existem alguns modelos disponíveis aí dentro dessas plataformas aí. O modelo mais utilizado para esse fim é o modelo entidade de relacionamento. Então, assim, o modelo que a gente vai falar e que a gente vai usar e que a gente vai ensinar e trabalhar vai ser esse modelo entidade relacionamento. Tá? A gente já deu entrada, já deu um conceito sobre isso já algumas aulas atrás, a gente vai dar continuidade aí. Utilizamos diagramas de entidade de relacionamento para representar o modelo conceitual de um banco de dados, também chamado de esquema conceitual. Também podemos chamar, então, isso de esquema conceitual. Tá ok? Que é semelhante a essa imagem aqui. Então, nós temos aqui entidade, nós temos aqui atributos, né? Isso aqui é atributo, isso aqui é entidade, isso aqui é relacionamento, né? Então nós temos um para um, né? Um compositor para uma música. Aqui na verdade é 1 para 1, não, é N para N, né? Muitos compositores para muitas músicas. Aqui sim nós temos música, uma música para N gravações, então nós temos um relacionamento aqui para muitos. E aqui nós temos N gravações para um cantor, né? Então nós temos esse tipo de relacionamento. Aqui gravação, cantor grava, aqui compositor e música compõe. Esse é um tipo de relacionamento. Então nós temos relacionamento. Então nós temos atributos, entidades, atributos e relacionamentos. Ok? Modelagem lógica. Aqui nós temos a figura de modelagem lógica já. Então, modelagem lógica é mais ou menos aqui nesse perfil, nesse desenho aqui que você vai encontrar. Tá? Aqui nós temos uma tabela. Nós temos uma tabela produto, uma chave identificadora, né? Que está falando que ela é inteiro. Ela guarda aqui um dado, um número que é tratado como inteiro. Ela tem um nome, um produto tem nome, então o produto tem identificador e nome. O nome é tratado como varchar, que quer dizer que está guardando o texto, caractere 45 caractere, né? E ela tem uma conexão com a tabela vendas. A tabela vendas tem aqui uma chave identificadora, que é inteiro também, de número inteiro, e ela tem uma chave estrangeira, ou secundária, né? Então ela tem uma chave identificadora de vendedor, que é da tabela de baixo aqui de vendedor, e ela tem uma identificação produto, que é da tabela conexão com a tabela produto. Tá bom? Então ela tem também, aqui nós temos essa tabela venda, que eu falei para vocês. Nós temos uma tabela vendedor, que também tem um identificador para a tabela dela, né? Deixa eu diminuir aqui. Então aqui nós temos a tabela produto, que se conecta, faz relacionamento com a tabela vendas. A tabela vendas aqui ela só é conectada com as informações de tabelas com tabelas, né? Então ela tem aqui chave estrangeira da tabela vendedor e chave estrangeira secundária da tabela produto, que relaciona uma com a outra, tá? Então nós temos aqui também a tabela vendedor, que também tem identificador, que também tem uma chave estrangeira com a tabela equipe,
né? E ela guarda também identificador próprio e nome com varchar aqui, que é com caractere, guarda 45 caracteres. E a tabela equipe também aqui com identificador com número também, com tratamento de número inteiro e com nomes dentro dela, também guardado vários nomes dentro dela, com varchar 45 caracteres. Então essa é uma explicação aqui de uma modelagem lógica, mais ou menos aí, tá? Depois a gente vai se aprofundar melhor aí nessa questão. Vamos produzir também, né? Não é só teoria, a gente vai ter que depois colocar na prática essas questões aí e até a parte física também fazer funcionar, tá? Então, qual que é a parte da modelagem lógica? Ela descreve a estrutura de um banco de dados de forma que será manipulado no sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Então aqui a gente está mais próximo do que é mesmo dentro do banco de dados, tá? Dependendo do modelo de dados, é independente do sistema de gerenciamento de banco de dados. Então isso aí acontece independente do modelo ou do tipo de gerenciador de banco de dados que a gente vai usar. Após feita a modelagem conceitual, que é a modelagem anterior que a gente viu, é realizado o processo de mapeamento para o modelo lógico, tá? Então a gente usa a modelagem anterior aqui, né? Deixa eu apagar aqui essa. A gente vê aqui a nossa modelagem conceitual. Então a gente usa essa modelagem conceitual aqui, que a gente já trabalhou, já fez alguns modelos, tá? Depois que a gente abstrai tudo, transforma o mundo real em mini mundo, faz a abstração de informações, a gente chega nesse modelo de esquema conceitual aqui. Depois desse modelo aqui, ele serve como mapeamento para a gente chegar nesse modelo lógico aqui, que é o modelo mais próximo do que a gente vai usar de banco de dados mesmo, tá? E a gente parte aí para modelagem física daí, que é a modelagem que é onde a gente vai descrever o banco de dados fisicamente armazenado, com a linguagem própria de banco de dados, que no nosso caso aqui a gente vai usar a linguagem de banco de dados é SQL. Tá? Alguém aí da turma tem afinidade, conhecimento, já faz modelagem de banco de dados, já faz banco de dados, já gerencia banco de dados aí? Se tiver alguém, me responda aí, tá? A gente vai ver um vídeo aqui mostrando etapas do projeto agora. Então, por hoje é só, né? Como o vídeo falou, a gente fica por aqui. Então, turma, amanhã a gente dá continuidade aí nessas questões aí. Vamos conversar um pouco mais sobre essa parte de interface ali que faz o gerenciamento do banco de dados e a conexão ali entre o usuário e o banco de dados, né? E a gente vai continuar aí falando sobre as modelagens aí depois, tá bom? Então, por hoje é só. Até amanhã. Aquele abraço. Até a próxima.